I have to tell you how much fun it was when I put the pedal to the metal and drove at that crowd of people. To tell the truth, I didn't know what might happen. I thought the chances were 50-50 that I would get caught. I suppose the crowd might have torn me apart. I understood that possibility going in, and it added to the excitement. I still relive the thuds that resulted from hitting them, and the crunching noises, and the way the car bounced on its springs when it went over the bodies. When I saw in the paper that a baby was one of my victims, I was delighted. To snuff out a life that young, think of all she missed, eh? Now you are probably thinking, what kind of sick and twisted pervo do we have here? Can't really blame you, but we could argue about that. Most people are fitted with lead boots when they are just little kids, and they have to wear them all their lives. These lead boots are called a conscience. I have none. Olá YouTube, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui estou para fazer uma resenha do meu mestre Stephen King e desta vez sobre o livro Mr. Mercedes. É uma trilogia da personagem Bill Rhodes, que já vou falar para vocês sobre essa personagem, sobre esse livro e dizer que foi até hoje um dos melhores livros do King que eu já li. Eu já li muitos livros dele, inúmeros, eu não vou dizer todos porque ainda tem muita coisa. Tem coisas por vir, tem coisas antigas que não foram publicadas no Brasil. Então eu considero Mr. Mercedes um dos melhores mesmo. No que tange a narrativa, a construção das personagens, enredo, é muito bom, é muito legal. Vamos começar então a resenhar este livro. Sejam bem-vindos à minha resenha. Bom, tudo gira em torno de um detetive aposentado, cujo nome é Bill Rhodes. O livro começa numa feira de empregos, que foi no City Center. Deixa eu explicar para vocês como funciona isso. Imaginem que no Brasil, na atual conjuntura, 10 milhões de desempregados, e aí abrem uma feira de emprego, com 1000 vagas disponíveis. E então muitas pessoas vão, milhares de pessoas vão. Foi o que aconteceu aqui. Milhares de pessoas compareceram, dormiram na fila, esperaram, aliás, algumas não dormiram, esperaram abrir os portões para se candidatarem às vagas. Acontece que um louco, demente, psicopata, maluco, resolveu pegar uma Mercedes, roubar uma Mercedes, eu digo o carro Mercedes, e atropelar a galera toda. E ele atropelou muita gente. Dessas pessoas, 8 morreram. Entre essas que morreram, uma mãe com um bebê. Isso me deu ódio do Stephen King, porque ele quis provocar em nós, leitores, um ódio pelo assassino mesmo. E esse ódio foi provocado de cara, porque como uma pessoa é capaz de fazer isso, de matar 8 pessoas deliberadamente, e algumas dessas pessoas que não morreram ficaram com sequelas eternas, ficaram tetraplégicas, paraplégicas, enfim, foi horrível. O livro não esconde a identidade do assassino. De cara, sabemos que o psicopata maluco demente é o Brady Hertzfield, um técnico de informática que também trabalha num carrinho de sorvete, aqueles carrinhos dos Estados Unidos que passam de ruas em ruas com musiquinhas infantis atraindo as crianças. Pois então, ele tinha esse emprego também. Era uma pessoa acima de qualquer suspeita. Ele era um cara amável, um cara tinha poucos amigos, porém ele era sociável. Ele sabia fazer o para casa, o dever de casa, para que ninguém soubesse quem ele era de verdade. Ele vivia com a mãe dele. Eles tinham uma relação completamente maluca. Essa relação me fez lembrar de Psicose ou de Bates Motel, para quem está assistindo a série, que está maravilhosa também. Ele era apaixonado pela mãe dele, ele era obcecado pela mãe dele.
Para ele, a única mulher no mundo era a mãe dele. No que tange a sexualidade, ele não se envolvia com ninguém, porque para ele a mãe era imaculada, ele era meio édipo, era uma coisa bem maluca. Isso também explicaria um pouco a psicopatia dele. Ele assassinou o próprio irmão dele quando era pequeno e ocultou a morte e ocultou o crime. Ele foi cúmplice da mãe, porque foi a mãe que o induziu a fazer isso. Então, assim, ele é completamente psicopata. Pra mim, depois do Pennywise de It, a Coisa, o Brad Hertzfeldt foi o pior vilão do Stephen King. Sem sombras de dúvida. Quem lê vai concordar comigo. Se não concordarem, tudo bem, estou aberto a críticas positivas e negativas. Bom, o que acontece? Bill Hodges é um detetive que acabou de aposentar. E antes de aposentar, a maior frustração dele foi não ter pego o Brad Hertzfeldt. Eles não conseguiram chegar ao assassino da Mercedes. Fizeram de tudo, ele e um parceiro, e não conseguiram. Ele se aposentou sem solucionar esse caso. Não pegaram o cara. Muito tempo se passou e um belo dia ele recebeu uma carta horrível vinda do Brad Hertzfeldt. Essa carta anônima, ele provoca o detetive de todas as formas, ele achincalha o detetive, ele induz o detetive à morte. Ou seja, se mata porque você está aposentado e você não foi capaz nem de me encontrar. Uma coisa mais ou menos assim. E aí ele pensa, o psicopata pensa, que o detetive vai se matar e acabar com a vida, porque ele estava ferrado, aposentado, a vida totalmente cheia de altos e baixos, um marasmo, solteirão. Por que o cara ia viver, né? Mas não, ao contrário do que ele pensava, o detetive Bill Hodges começa uma caçada alucinante, sozinho, ao Brad Hertzfeldt. E ele se une a nada mais, nada menos que o ajudante dele, Jardim, o rapaz que aparava Jardim, fazia alguns serviços para ele, e o nome dele era Jerome Robinson. Ele é negro e o livro deixa isso muito claro, porém um negro bonito, inteligentíssimo, cheio de atribuições, seria o homem que qualquer mulher queria casar. Pois bem, eles se unem e é muito difícil para os dois, porque se o Bill Hodges anunciasse que ele estava fazendo isso sozinho, ele poderia ser até preso, porque a polícia não permite. Ele deveria, no caso, notificar a carta à polícia para que a polícia desse sequência às investigações. Mas ele fez sozinho e fez bem, porque se a polícia tivesse assumido, teria assustado o Brad, e isso não seria legal. Bom, a essência do livro é essa. Muitas coisas acontecem, muitas pessoas morrem e vocês não vão querer saber quem são essas pessoas, porque são pessoas queridas, são pessoas amadas do livro, são personagens muito cativantes que você se envolve, que você quer conhecer mais delas, e quando elas saem da jogada vocês ficam, putz, por quê? Mas foi necessário, algumas coisas foram necessárias. Um outro ponto também interessante para a resenha é dizer que a dona do Mercedes, a dona desse carro que foi roubado, ela também recebeu uma carta do Brad Hertzfeldt e ele conseguiu convencê-la a se matar. E como que ele fez isso? Ele existe um chat de bate-papo, ele criou um nick para ela, um nick para ele, eles começaram a conversar. E através da conversa, ele conseguiu induzi-la à morte, levando-a a crer que a culpa, a responsabilidade da morte daquelas pessoas era dela. E ele tentou fazer isso também com o Bill Hodges, mas não funcionou. Ele criou para ele um nick, eu acho que o site se chama Blue Umbrella, alguma coisa assim. E aí ele cria um nick pro detetive Bill Hodges, um nick para ele, e ali ele começa a chincalhar o detetive de todas as formas, mas ele não consegue. Quer dizer, deixa pra lá, vocês vão saber se ele vai conseguir ou não vai conseguir o objetivo dele. O que interessa, galera, é que esse livro é muito sensacional, tá? Ele foi indicado pela Los Angeles Times, pela Boston Herald e pela The Washington Post, que são 3 veículos respeitadíssimos.
E aqui fala aqui atrás, uma alucinante corrida contra o tempo, em que 3 heróis improváveis tentam impedir um assassino de acabar com milhares de vidas. E é isso aí. Mr. Mercedes, vocês estão apresentadíssimos. Agora leiam e coloquem lá embaixo a opinião de vocês sobre a minha resenha. E se gostar, dá um like, por favor. Um grande abraço, fiquem com Deus.